Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia aqui pelo nosso canal 524 TV Notícia. E sempre trazendo convidados especiais, agora quase na reta final, eleições 2026, nessa sequência com entrevistados aqui a candidatos a deputado estadual, deputado federal, também presidente da República, governador, senador, enfim. E agora estamos na reta final. Hoje o nosso convidado é o Denis Andia, mais uma vez. Como é que vai, Denis? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, Magrão. Muito bom poder estar com você de novo aqui nesse bate-papo que a gente leva para todo mundo lá. Espero que seja gostoso, como sempre é. Eu estou fazendo essa introdução porque é a última entrevista que a gente pode fazer agora, segundo a lei eleitoral. A partir hoje é dia 12. É uma gravação do programa dia 12, de quarta-feira, meio de semana. Esse programa vai ao ar amanhã, acho que quinta-feira. E a partir da próxima segunda-feira, dia 16, mudam as regras. Certo. Então a gente não pode falar mais, né? Então já estou aqui agradecendo a sua participação. Espero que o nosso telespectador internauta tenha entendido aí as suas propostas. Opa. E tem mais um programa para a gente arrematar, né? E de repente você fazer aí um balanço geral, pelo menos das nossas entrevistas e do que você tem visto aí na rua, na sua caminhada. Magrão, primeiro agradecer você, agradecer a TV Notícia, aliás, agradecer o Grupo Notícia, porque ao longo dos últimos meses, os convites que vocês fizeram a diversos candidatos, mas também um convite que chegou até a gente, permitiu que a gente pudesse, ao longo desse tempo todo, dentro desses nossos bate-papos, dentro dessas nossas conversas, dentro das perguntas que são feitas, muitas perguntas que eu sei que você faz aqui, porque são questionamentos que vêm canalizados da audiência da notícia em todos os campos que ela atua, dos ouvintes da rádio, dos espectadores na internet ou na TV, da TV Notícia. Eu sei que vem muita coisa para cá e muita coisa se transforma em questionamento, transforma em pautas que a gente conversa aqui. Então, agradecer esses convites que eu recebi ao longo desse tempo, porque eles permitiram que nessas nossas conversas a gente falasse de assuntos que são importantes para as pessoas, importantes para as pessoas onde elas vivem, importante para os americanenses, novodescenses, para os barbarenses, para todas as cidades aonde a TV Notícia chega, aonde a Notícia FM chega. As pessoas puderam falar para a gente aqui de coisas que são valiosas para elas no dia a dia. Muitos assuntos que a gente tratou aqui vieram de sugestões ou dificuldades que as pessoas passam. Por exemplo, Estrada da Balsa, né? Comentava agora num programa que a gente fez na Notícia FM, o assunto Estrada da Balsa veio algumas vezes ao longo das nossas conversas. Podia entrar por um ouvido e sair pelo outro? Não. Foi um assunto que a gente entendeu, que as pessoas se estavam falando porque realmente tem alguma expectativa, uma esperança de que seja resolvido. Você teve lá? Tive lá. E veja só, tive lá graças a essas conversas que a gente teve aqui. Porque através desses programas todos, a gente ouviu tanta gente falar, olha, é um assunto de décadas, é um assunto que precisa ter solução e muitas vezes o tempo vai passando, as informações vão se confundindo na cabeça das pessoas e a solução perde objetividade. Então, com base nisso tudo, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas, promover algumas coisas e juntar as pontas. Fui no DR, primeira coisa, entender do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, o que o DR pensa a respeito disso? O que o DR sabe a respeito disso? Até onde ele tramitou, até onde ele trabalhou já nisso? Então, primeira coisa, fui lá no DR. Olha, Estrada da Balsa, né? 9 quilômetros ali dentro do município de Limeira, mas por onde passam barbarenses, americanenses, limeirenses, um eixo importante de deslocamento que, se for pavimentado, se for asfaltado, vai servir como um grande caminho para as pessoas encurtarem distâncias. Quem vai pegar a Anhanguera mais para frente, sentido Araras, Leme, barbarenses, limeirenses e americanenses, usando esse caminho, vão encurtar um caminho grande que hoje tem que dar uma volta e tal, enfim.
E fora o dia a dia das pessoas que vivem de frente para a poeira ou de frente para o barro, aonde a ambulância não chega às vezes, aonde o carro de polícia não chega às vezes, aonde o transporte público tem muita dificuldade de passar. Caminhão do lixo não vai. Caminhão do lixo. Então, imagine, essa é a vida de muita gente ao longo de décadas. Então a gente foi no DR para saber, DR, o que vocês sabem a respeito disso? Fui lá, conversei com a Flávia é a superintendente da regional que cuida da gente aqui. Ela falou, Denis, olha, ali a gente aguarda o projeto. O projeto é algo que a Prefeitura de Limeira ficou com a responsabilidade de fazer. Enquanto a Prefeitura não fizer o projeto do jeito que precisa ser feito, parando em pé, a gente não tem muito o que falar a respeito, olha, vamos fazer a obra, o dinheiro tem. O bom olhar do governador Tarcísio também já tem. Predisposição a fazer a obra. Precisa fazer com que o projeto tenha todos os detalhes do jeito que precisa ter. Bom, é a Prefeitura que vai? Tá bom. Antes de qualquer coisa, sair dali, dia seguinte, 2 dias depois, reunir 40, 50 pessoas do entorno ali da Estrada da Balsa, pessoas que conhecem essa história de anos, décadas. Sentei para conversar e ouvir deles. Olha, o que é? E ali naquela conversa, muita informação boa e muita informação distorcida. Olha, é o recurso que chegou e não foi usado para outra coisa. Falei, vamos tirar o que não importa para a gente e vamos focar no que objetivamente pode resolver. Falei, olha, eu conversei no DR, a questão é essa. Queria ouvir vocês, se vocês me permitirem, eu vou dar sequência a esse trabalho, eu vou procurar o prefeito de Limeira. Então, conversamos tal, com o que eu vi no DR, com o que eu ouvi das pessoas, dei uma ligada para o prefeito Murilo Félix. Murilo, eu preciso falar um pouquinho a respeito de um assunto que eu tenho certeza que você também tem interesse e quer resolver e vai resolver. Sentamos e falamos um pouco a respeito do projeto da balsa. Então, era um projeto que está tramitando com a equipe própria da prefeitura, que às vezes tem uma certa limitação. O que ele combinou comigo lá, Denis, eu vou tirar aqui desse grupo de técnicos, dessa equipe, eu vou colocar numa empresa terceirizada, específica, especializada nesse tipo de obra, nesse tipo de projeto, para atender rigorosamente o que o DR solicita, o que ele requisita. Ali é uma estrada que tem que ser transformada pelo poder municipal, não é do Estado ali. Não, é uma estrada que fica, é uma estrada municipal. É municipal. O projeto precisa ser do município e o DR vai fazer o investimento e vai fazer a obra com recurso do Estado. Isso daí está muito pacificado dentro do DR. Então, nessa conversa com o prefeito Murilo, lá de Limeira, eu falei, Murilo, é isso. Ele falou, então, Denis, eu vou fazer desse jeito. A gente que tem experiência de ter sido prefeito durante 8 anos, eu sei como funciona isso aí. Às vezes você tem que tirar de uma roda que gira, né? Eu costumo dizer, tem sempre uma esteira, né, dos processos que giram lentamente, né? Quando você quer dar prioridade para alguma coisa, tira dessa esteira e põe numa que gira mais rápido. E isso daí é o que ele se comprometeu e já está fazendo. Então, com esse projeto que eu vou ajudar a olhar tecnicamente pela bagagem que a gente tem, pela bagagem de ter sido secretário nacional de mobilidade urbana, ajudar a prefeitura a lapidar isso aí, o projeto parar em pé. Com esse projeto em pé, e a coisa agora dos próximos meses, ele já está cuidando disso, nós vamos voltar ao DR, falar, ó, é isso, não, tem um ajustezinho, vamos fazer rapidinho, deixar o projeto pronto. A disponibilidade que o DR tem não é falta de recurso o DR tem. Só que ele não pode fazer uma obra que o projeto não está redondo. Ele não pode colocar dinheiro público numa obra que tem um ajuste de drenagem, que tem que prever determinadas coisas que não estão muitas vezes no projeto. O projeto precisa contemplar tudo isso para que o recurso que o DR, o Governo do Estado de São Paulo, vai pôr, seja cumprido e dê eficiência à obra. Especificamente na estrada, uma parte é de Americana, uma parte é de Limeira e tem uma parte de Santa Bárbara ali perto também? Não. Não, acaba não tendo. Mas os barbarenses, vão sobretudo ali, Jardim Europa, aquela região mais a zona leste de Santa Bárbara, muita gente passa por ali, porque é caminho para tanta coisa. Então ficou menos difícil, pelo que entendi, porque o recurso maior vem do Estado. Todo o recurso é do Estado. Agora tem que ter o projeto do município de Americana, juntamente com o município de Limeira, apresentar para o DR para ele executar. O Magrão, eu até perguntei no DR, olha, mas o recurso, né? Como é que é? Isso pode ser feito uma composição, recurso federal, eu consigo alguma coisa lá em Brasília,
com o pessoal da Secretaria Nacional de Mobilidade, junto aqui, junto da Prefeitura, ela falou, não, o recurso nós temos, é um investimento integral do governo do Estado de São Paulo. A gente só precisa desse projeto, né, que não dá para a gente fazer uma obra num projeto que a gente não acredita 100%. Né? Então esse projeto em pé, a gente leva para lá e ele vai caminhar. Isso tudo, ô Magrão, só foi possível porque ao longo dessas conversas todas que nós tivemos nos últimos tempos, na FM, aqui na TV Notícia, essa demanda veio. E quando a gente gosta de trabalhar e sabe como trabalhar, não tem que esperar chegar o mandato lá, né, pra gente. Quando chegar o mandato, a gente vai fazer isso e muito mais. Só que enquanto a gente está recebendo demandas e tem condição de ajudar de alguma forma, a gente já vai trabalhando. A bagagem, ao longo de 14 anos na vida pública, ela precisa e deve servir para isso. A gente não aprende as coisas para ficar com a gente aprende para devolver, para compartilhar. No meu caso, compartilhar através de trabalho. Eu conheço a superintendente do DR, eu tenho acesso ao governo do Estado de São Paulo pelo governador Tarcísio e todas as secretarias onde ele mantém uma porta aberta para a gente conversar. Tenho abertura para falar com o prefeito de Limeira e tenho, graças a Deus, uma relação sendo construída com muita proximidade com os moradores. Por que não juntar essas pontas todas para transformar numa solução para um desafio que vem de décadas e que muitas vezes, Magrão, ao longo desse tempo todo, vai tendo um ruídozinho, a pessoa vai falar, não, porque aconteceu isso, porque fulano fez isso, ou ex-prefeito fez isso, ou a outra época do governo do Estado fez aquilo. Isso não interessa mais, porque já passou, já foi. E muitas vezes nem verdade absoluta é. O que a gente tem que olhar é a situação do jeito que ela é hoje, com clareza. Ver onde estão as pontas, juntar as pontas e achar a solução. Agora me fala uma coisa, onde entra o deputado, no caso, federal? Você ainda não você está fazendo campanha. A partir de segunda-feira, a campanha oficial. Lógico que a gente sabe que você já foi secretário, já foi prefeito, então isso ajuda a ter uma proximidade com as pessoas de lá que estão precisando de que se resolva esse problema. Sim. Mas existem vários outros problemas, o Estado de São Paulo todo, você sabe disso, né? Essa é uma maneira que, de repente, você pode apresentar aí para os seus futuros eleitores, quem sabe, olha, eu ainda não sou, mas se eu me tornar, de repente a coisa pode andar mais rápido. É mais ou menos por aí? Eu acho que é por aí. Na verdade, ao longo de 14 anos, a gente já tem uma bagagem que permite ajudar, como estou ajudando agora. Claro, se tiver um mandato de deputado federal, a interlocução ela é ainda maior, ainda mais a fundo, a possibilidade eventualmente de um recurso que precisa, não para essa obra, mas para algo que precisa ser complementado dessa obra. Essa obra realizada, a gente tem que pensar no que ela pode dar de oportunidade para as pessoas ou para todo mundo que passa por ali ou as pessoas que moram ali. Então a gente tem que começar a pensar nessa obra com positividade que ela vai ser realizada e o que ela vai precisar e vai demandar depois de pronta. Quando estiver pronta, ela vai precisar de investimentos para chegar a um transporte público com mais qualidade para as pessoas. Ela vai precisar, e muito provavelmente, que Americana, Santa Bárbara e Limeira possam pensar em alguma linha diferente que possa levar as pessoas de um lugar para o outro, porque hoje, do jeito que está, nas condições da estrada, ela não é uma estrada utilizável com muita eficiência para transporte público ou intercidades. Mas uma vez que ela esteja bem estabelecida, passa a ser um eixo onde o transporte público pode passar por ali atendendo mais pessoas. Então, eu vejo isso, desculpa interrompê-lo, Denis, como se de repente pode ser um reflexo também para outras partes do estado de São Paulo que têm o mesmo problema, tá vendo? Olha, esse problema é uma estrada rural praticamente, que virou vicinal, que não tem lá o asfaltamento, que tem um montão de gente morando lá, onde até 4, 5 anos atrás não tinha. Exato. Então a coisa de repente deu um boom. Isso acontece em vários pontos do estado de São Paulo. Aí de repente você vira deputado, tal, não sei o que, tá vendo? Ó, isso aconteceu aqui na cidade de Limeira com a cidade de Americana. Isso vai acontecer também aqui na cidade X, na cidade Y, tal, porque você tem a possibilidade, aliás, do conhecimento que você tem, por ter sido secretário, proximidade com o governo federal, enfim, nós estamos num ano de eleição, então isso não pode ser confundido com promessa. Exato, mas já é trabalho, essa que é a diferença. Então. O trabalho vai chegando antes, é o que eu tenho falado muito em muitas cidades que eu tenho ido, Magrão, onde a gente vai levando a nossa caminhada, vai levando a nossa campanha,
vai levando as nossas ideias, um pouco da história, mas lugares aonde o trabalho já chegou. Aonde muitas vezes uma praça que precisava ser revitalizada, chegou o recurso, uma rua que precisava ser asfaltada, chegou o asfalto, uma cidade que precisava de moradia, a moradia já chegou, um posto de saúde numa cidade, uma escola, uma creche na outra. A oportunidade que eu tive de trabalhar em Brasília ao longo de 3 anos me permitiu já levar o trabalho para uma infinidade de cidades aqui no nosso entorno que precisavam de tudo isso e já receberam tudo isso. O que a gente vai fazendo sempre é uma prestação de contas e uma ideia, uma visão do que a gente pode fazer a mais no futuro. Muitas vezes é entendendo uma situação que precisa ser resolvida, como é o caso da BAUS, como é o caso de outros assuntos aqui na cidade americana, no nosso entorno, em Santa Bárbara, em Nova Odessa. Essa é a diferença, Magrão. A vida pública de quem se entrega na vida pública, de quem vive a vida pública, se entendendo como um instrumento de ajudar a melhorar a vida das pessoas, seja estando como prefeito, como eu já estive, sendo secretário nacional, como eu já tive, mas a pessoa que traz isso dentro de si, ela entende que ela não fecha uma chavinha e abre uma chavinha, não liga um botão, desliga o botão, agora eu trabalho. Agora que eu não estou em campanha, não estou numa função, eu não trabalho. Se eu tenho as boas relações com o governador do estado de São Paulo, se o governador me abre as boas relações com todas as secretarias, com os superintendentes regionais, se eu tenho abertura em Brasília, conheço praticamente todos os ministérios, conheço as equipes que trabalham, sobretudo no Ministério da Cidade, onde a gente esteve muito perto lá. Por que eu vou desligar a chavinha e não vou fazer se eu posso ajudar nesse momento também? E tem um detalhe que acho que convém a gente comentar, independente do governo que esteja lá, sim, a grande maioria das pessoas, quer dizer, acho que não a totalidade, obviamente, por exemplo, da Secretaria de Mobilidade Urbana sim, que você trabalhou, sim, são concursados. Todos. Então, independente do governo de plantão, sim, né, se de repente vai ter eleição no final do ano, vai continuar lá, então você vai ter o acesso. Olha, eu digo para você, as pessoas que trabalharam comigo, são 60 profissionais concursados. 60? A maioria concursados. Lá, concursados, profissionais de carreira, a maioria entrou ali 2000 e alguma coisinha, 2008, 2010, são pessoas que estão lá há 15 anos, quase 20 anos, pessoas que ainda vão ficar mais 10, 15 anos lá, são pessoas que entrou o governo, saiu o governo, são essas pessoas que vão resolver de ordem prática tudo que as nossas cidades precisam para conseguir os avanços para a nossa gente. Uhum. Então, isso vale no governo do estado de São Paulo. Obviamente que a gente também conversa com os agentes políticos do momento, porque é importante isso aí, essa relação, lógico, ela também é importante e graças a Deus a gente tem um conhecimento e é conhecido por muita gente. Mas o trabalho, ele não pode ficar a solavancos de 4 em 4 anos. A gente tem que criar uma rede de relacionamentos que seja permanente, que ela vá mudando, mas que funcione sempre. Então hoje, independente de quem é o governador do estado, se continuar ou não, quem é o presidente, se continuar ou não, o trabalho nosso não pode parar. Por isso que eu sempre falo, o trabalho está sempre acima de qualquer outra coisa. Governos, a política, ela é transitória. 4 em 4 anos, 8 anos, quando o ciclo é aumentado, como eu tive a oportunidade quando fui prefeito, por 8 anos. Né? Mas ela sempre tem um ciclo que abre e fecha. Agora, o que as pessoas precisam no seu dia a dia não é muitas vezes esse ciclo, é a vida que segue ao longo do tempo. Né? E as coisas vão acontecendo, muitas vezes uma necessidade vem no final do mandato de um prefeito. E aí como é que fica? Então eu vou esperar. Não, a pessoa precisa daquilo. Então, graças a Deus, ao longo de 14 anos, eu recebi muito, Deus me proporcionou muito, aprender, conhecer pessoas e criar bons relacionamentos. E mais do que isso, entender como as coisas funcionam e entender o que as pessoas precisam. Né? Com tudo isso, volto a dizer, não tem chavinha que liga e desliga. A gente é da vida pública, independente de estar no cargo ou não. Com o cargo, com certeza absoluta, a gente consegue avançar, consegue fazer ainda muito mais, é o que nós estamos buscando, desejando e levando até as pessoas. Tá. Bom, pessoal, esse é Denis Andia, candidato a deputado federal, com a gente aqui no De Frente com a Notícia. É o último programa que a gente grava nessa pré-campanha,
que já começou, aliás, começa oficialmente na próxima segunda-feira, dia 16, né? A gente vai para um intervalo comercial, na sequência tem alguns outros assuntos aqui para a gente falar. Estou tentando dividir por bloco, viu, Denis, para a gente, de repente, focar aqui e falar a respeito das coisas importantes aqui da nossa região, sim, mas que pode refletir também todo o estado de São Paulo, você não tenha dúvida disso, né? Isso. Intervalo que a gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET Claro, de frente com a notícia, de frente com o Denis Andia. E eu de frente com o Magrão. De frente com o Magrão, tá certo. Mas o candidato é você, eu não sou candidato. Pelo menos ainda quem sabe um dia. Bom, eu já pensei nisso algumas vezes, mas minha mulher já tirou da cabeça rapidinho, junto com as filhas e alguns ouvintes aqui, né? Denis Andia, a gente estava falando também a respeito do problema da água, que é um problema meio que crônico e tende a ficar cada vez pior. Tanto na região metropolitana de São Paulo, a gente tem lá a Billings, tem também o sistema Cantareira, agora a construção aqui também das represas de Amparo e também de Pedreira. Mas nós temos aqui do nosso lado, desde 1940 e alguma coisa, a represa do Salto Grande. Então, eu sei que você falou nisso, mas tempos atrás também, eu já vim falando isso há muito tempo. Fala, porque a água da represa é poluída. Realmente é poluída. Né? E a do Piracicaba? Também. Não é? Então quanto? Certo? A captação de água aqui da cidade americana especificamente vem aí do Piracicaba, que é de Piracicaba, mas nasce em Americana, que nem a gente sempre fala. E você, quando prefeito lá em Santa Bárbara do Oeste, também teve problemas sérios com água. Sim. Aí você teve que fazer represa. Exato. Né? Conta essa história, contextualiza aí para o pessoal, para ver se de repente, perdão, a represa do Salto Grande aqui pode ser utilizada não só para Americana, mas também para outras cidades, acredito, aqui da região, porque ela é muito grande. Exatamente. Bom, primeiro, você tocou no ponto, ela é muito grande e ela não pode não servir hoje à população, né, no que diz respeito ao abastecimento de água. A história toda, Magrão, acho que é importante começar aqui pelas pessoas, começar com o dia de hoje. O que tem acontecido muito, né? E mais uma vez eu queria dizer a importância da Notícia FM, a importância da TV Notícia, porque ela também ajudou a trazer um assunto que é importante para o americanense e que tem relação, obviamente, com toda a nossa região, das experiências que já foram vividas. Por conta desse bate-papo, todas as vezes que eu sou convidado, e olha que tem sido muitas vezes, graças a Deus, convidado a participar de uma reunião aqui em Americana. Então a pessoa fala assim, Denis, olha, eu conheço você tal, e falei de você, as pessoas te conhecem um pouco já como ex-prefeito tal, eu queria reunir umas 40, 50, 30 pessoas na minha casa, pessoal do bairro junto, tal, pessoal que eu conheço do futebol, pessoal da família, queria juntar uma turma. Joga bola ainda? Eu não jogo, não, a turma do futebol é da pessoa, né? O meu não. Quem viu, quem não viu não perdeu nada também. Perdeu nada também. Mas as pessoas falam, vem aqui para falar, e esse bate-papo fala de muita coisa. Fala da expectativa que as pessoas têm de ter um deputado para a nossa região, fala muitas vezes de uma coisa aqui e acolá, mas as reuniões na cidade americana, invariavelmente as pessoas querem ouvir o que a gente pensa, o que eu penso a respeito da questão da água, que soluções a gente tem para isso, o que a gente pensa. Até porque ao longo de pelo menos 3 anos que eu tenho falado a respeito disso, em muitas entrevistas, algumas dessas entrevistas foram aqui na TV Notícia, foram na Notícia FM, no seu programa lá de manhã, né? Tão bem ouvido, inclusive, pela região toda. E as pessoas falam, Denis, a gente vê que você fala desse assunto há um certo tempo e agora outras pessoas também estão falando da represa do Salto Grande. É um assunto que você falava sozinho praticamente há 3 anos atrás e agora, o que você tem a dizer a respeito disso? Né? Daí eu conto um pouco da história, falo, olha, essa história toda da represa do Salto Grande, para mim, ela começou lá atrás. Lá em 2017, eu era presidente da região metropolitana de Campinas. Nós promovemos um estudo lá naquela época, trazendo o Ministério Público, o GAEMA, né, através do Ivan Castanheiro, que é o promotor, que inclusive atua aqui na cidade americana. Trouxemos
alguns órgãos ambientais, todo mundo interessado, e representantes dos municípios, para dizer, olha, a represa do Salto Grande, ela recebe o esgoto de muitas cidades, antes de Americana. E isso tudo, se todo mundo não tomar cuidado, a gente vai ter uma represa cada vez mais poluída, né? Bom, com base nisso se criou um estudo, conduzido e inclusive cobrado pelo Ministério Público. Ao longo desses anos, de 2017 para cá, muita coisa foi mudando para melhor. Muitos municípios que poluíam não poluem mais e alguns que poluíam muito hoje poluem menos. E qual é a cadência disso? A cadência é que chega no momento que ninguém mais polua, porque até temos um marco da universalização, 2030, que o pessoal fala de estender um pouco mais, mas enfim, tem uma data onde as cidades todas do Brasil inteiro, mas sobretudo nossa região, elas têm um compromisso de não ter mais despejo de esgoto, né? Isso vai acontecer em algum momento. Do jeito que vem vindo, cada vez menos é poluído. Por isso que a partir de 3 anos atrás para cá, eu comecei a falar de uma boa alternativa que eu acho, com base em tudo que eu já vivi como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, uma boa alternativa para a Americana, de se pensar na represa do Salto Grande como uma reserva de água bruta a ser captada para o tratamento e distribuição para os americanenses. Bom, com base nisso, hoje, o que nós temos? Nós temos uma represa que tem ainda uma quantidade de poluição? Tem, mas como você mesmo falou, a captação da água de Americana é do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba é um rio poluído, um dos mais poluídos, inclusive, da nossa região, e é um rio, como qualquer outro, nos tempos que vivemos, que em determinados momentos tem um encolhimento da sua caudulência, né, do seu volume, né, nos períodos de estiagem, que fica muitas vezes inviável, impossível de se captar água para abastecer. Por isso que muitas cidades que dependem do Rio Piracicaba, nos momentos de estiagem, tem problema de abastecimento. A Americana é uma cidade que convive com isso há muitos anos já. E é uma água poluída, e é uma água também por ser água corrente, ela vem com uma porção de resíduos. O tratamento é muito mais difícil de fazer. Você precisa pôr mais química nesse tratamento de água, e por isso a água chega do jeito que ela chega hoje na torneira dos americanenses. E nós temos uma represa muito maior do que as represas de Santa Bárbara somadas, inclusive. É muita água. Então, nesse momento, o que eu enxergo de maneira técnica? A represa cada vez mais ela está próxima e está apta, na verdade, a receber um tratamento terciário, que é o tratamento que vai eliminar, por exemplo, fósforo da água, vai eliminar o nitrogênio da água, que são os alimentos químicos que fazem crescer aquela vegetação na sua superfície. As macrófitas. Exato. Então, aí eu já não sei, é por conta sua. Os aguapés. Exato, exato. Porque só se prolifera porque tem esse ingrediente na água. Que faz parte do esgoto não tratado. Exato, e que precisa de um tratamento que a gente chama de tratamento terciário. Quer dizer, uma vez isso aí feito, e precisa de investimento para isso? Precisa. Ah, Denis, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas vou falar para você, tem muito recurso disponível e não é tão grande para o tamanho do desafio que a gente tem. Fazer isso. Com base nisso, uma estação de tratamento de água e todo o eixo de distribuição. É um investimento alto? É, mas é um investimento necessário. E para isso existem recursos no governo do Estado de São Paulo, mas existem muitos recursos em Brasília. E aí eu me remeto ao meu período como prefeito. A gente tinha desafios também de água e esgoto, né? Santa Bárbara do Oeste tinha 50% do esgoto tratado quando eu comecei como prefeito. Depois de 8 anos, Santa Bárbara, 100% do esgoto tratado, coletado e tratado. Para isso, eu fui buscar recurso em Brasília. E olha que eu não tinha nem as portas abertas nas equipes técnicas e concursadas e funcionários de carreira que eu tenho hoje. E aquela época, indo várias vezes para Brasília, levando um bom projeto embaixo do braço, a gente conseguiu recurso para uma estação de tratamento de esgoto Toledo 2, para tratamento de esgoto do Barrocão. Conseguimos no governo do estado ampliar em 8 vezes a estação de tratamento de esgoto da Balsa, chegamos a 100% de esgoto. É o mesmo desafio que a cidade americana tem em relação
as estações e o tratamento de água. O recurso basicamente é o mesmo. Aliás, a obra ela é mais ou menos do mesmo tamanho. E a população é parecida. Aliás, somos a mesma população, tudo junto, misturado. Né? Então, o Magrão, o que eu acho assim, que nós estamos diante de uma grande oportunidade que começou a ser construída lá em 2017, quando a gente levantou lá no Conselho Metropolitano, no período que eu fui presidente da RMC, a gente levantou essa questão. Olha, isso aqui não dá mais para continuar desse jeito. Isso aqui precisa começar a ter uma solução. Não é fácil, mas vamos começar. Se não der o primeiro passo, o segundo, o terceiro, você não dá também. E de lá para cá foi evoluindo. Né? Então, não dá para se dizer que aumentou o esgoto de lá para cá. Ao contrário, diminuiu de lá para cá. A ponto de, vai chegar um momento onde essa represa ela vai ter quase nada de contribuição de esgoto e ela vai poder cada vez mais ser uma água, como são as de Santa Bárbara, água de altíssima qualidade. Agora, o momento agora é esse. E o que eu tenho dito é o seguinte, eu vejo que há uma boa vontade da Prefeitura de Americana, há uma boa vontade do Chico Sardelli, ele quer resolver essa situação. Também é um desafio que talvez precise não apenas do trabalho do Chico, do prefeito Chico Sardelli, mas precise do trabalho de quem vai suceder o Chico. Né? Ao longo dos 2 anos que o Chico ainda tem de mandato, mas como já foi 2 vezes prefeito, não dá para ser a terceira, vai ter uma outra pessoa. Essa outra pessoa, eu entendo que vai entrar com esse mesmo compromisso com os americanenses. E nós vamos estar ao lado em todos esses momentos, agora e no momento que vier depois. Se a gente tiver um mandato em Brasília, com certeza absoluta, esse trabalho vai andar e vai andar muito aceleradamente. Se a gestão também estiver aqui, mas nesse sentido eu estou muito à vontade, porque eu entendo que há uma boa vontade mesmo de que isso seja resolvido. O que eu estou fazendo agora é como a gente falava no bloco anterior, né, Magrão, a respeito da Estrada da Balsa. É também juntar as pontas, né, com base de 14 anos na vida pública, como prefeito, como alguém que foi secretário nacional, conheço os caminhos dentro do governo do Estado de São Paulo, os caminhos dentro do governo federal, independente de quem é governador, independente de quem é presidente, a gente conhece a estrutura e as boas relações e o conhecimento técnico para ajudar, para ser um parceiro, para ser um companheiro de caminhada num desafio que eu tenho certeza, porque eu ouço dos americanenses, não foi eu que inventei, né? Eu ouvi de muitos americanenses ao longo desse tempo a esperança de que a gente encontre um caminho para ser trilhado e solucionado através do trabalho. E é isso que a gente está construindo, e volto a dizer, graças, entre outras e tantas coisas, a esse canal de comunicação que você me dá aqui, que nas entrevistas da Notícia FM, você também com a porta aberta, permitiu que a gente pudesse ouvir as pessoas cada vez mais e entender que essa realmente é um desejo do americanense, é um desejo de toda a nossa região. Ô, Denis, eu fico muito contente aí com os elogios, mas é uma coisa que de repente a gente faz aqui faz tempo, há muito tempo. Falo muito mais tempo do que você, inclusive, nos anos 70, quando a gente utilizava a represa do Salto Grande como lazer. Né? Uma coisa que foi proibida, inclusive, depois de muito tempo, pela poluição. Né? E agora a pergunta que eu lhe faço, você se de repente foi eleito deputado federal, você vai ter poder de cobrança junto a essas cidades amontantes, junto também ao Ministério Público, que tem um monte de termo de ajustamento de conduta, que com todo respeito até agora não foi seguido, não serviu para nada. Né? Você falou até 2030, 2000 e alguma coisa. 2030 é o prazo da universalização, primeiro prazo. Todas as cidades do Brasil vão ter que tratar o esgoto. Sim, você acredita nisso? Eu acredito que a gente vai avançar muito até lá. Avançar muito é bom. Não, eu acho que essa... Porque você veja mas bem, se não tem essa marca, se não tem uma data, mas ninguém mas corre atrás de nada. além de marca, Denis, tem que ter tipo alguma punibilidade, vamos falar assim, não sei se no CPF, ou no município, ou no prefeito, alguém tem que responder por isso. Como você disse, dinheiro tem. Sim. Tem projeto. E por que não faz? E aí que está a questão. Existe dentro do marco do saneamento, existe também a questão da limitação de recursos para quem não busca soluções. Então as cidades elas vão sendo forçadas a buscar soluções. Quer dinheiro, vai ter que resolver problema. Para poder acessar recursos. Então essa aí é
Agora, se não tem uma data, Magrão, nunca vai chegar a solução. Então, se é uma data vamos dizer, começa em 2030 algumas etapas e vai avançando, acho que até 2036, se eu não estou enganado. Mas, se não tem essa data, fica do jeito que está. Você falou de cobrança, né? Como deputado federal e tal. Não, eu acho que o papel do deputado não é cobrar, porque a gente tem Ministério Público que tem essa incumbência. Não, cobrar o Ministério Público, inclusive. Mas o que o deputado federal pode fazer é, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com os municípios, trazer os recursos que são necessários para o cumprimento daquilo que está sendo cobrado. Vou dar um exemplo. Cidade de Valinhos. Cidade de Valinhos tinha um tabu de mais de 20 ou 30 anos de uma estação de tratamento de esgoto. Ministério Público cobrando o prefeito, a prefeita anterior, cobrando o prefeito que tinha acabado de entrar, com TAC, né? TAC é um termo de ajuste de conduta que, vamos dizer, cria uma obrigação de cumprimento ao prefeito, à prefeita, e que o prefeito lá, o Franklin, né, começou o mandato dele e com isso aí já para resolver. Ele foi para Brasília, preciso resolver isso aqui porque estão me cobrando. O que eu fiz? Né? Não era deputado, mas na minha função, fui um parceiro. Falou, você está precisando disso aí? Espera lá. Então vamos pegar aqui do ponto que está. Que projeto que você tem? Esse projeto está bom? O pessoal aqui já analisou? Na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental? Não, já analisou, tem uma porção de correções. O que você vai fazer? Não, a gente pensa... Corrija. Siga o que eles estão falando aqui e a gente vai ajudando. E fomos lapidando esse projeto. Esse projeto foi lapidado até chegar a um ponto que é um ponto confortável para quem libera o recurso lá, põe a seu digital e o seu CPF, liberar o recurso para aquilo. Aquilo foi liberado, Valinhos recebeu 108 milhões de reais, vai fazer e vai quebrar um tabu de 30 anos. Então, essas cidades todas, antes de Americana, que jogam ou jogavam o seu esgoto ali, elas têm um caminho, obviamente sendo cobradas, obviamente por uma meta que foi estabelecida para os próximos anos, mas certamente o mandato de deputado vai ter um grande parceiro, um grande companheiro de caminhada que vai ajudar a buscar o recurso, o grande recurso, que não é o recurso pequeno de emenda, que é 1 milhão, 500 mil, 1,5 milhão. É um grande recurso, como o Valinhos recebeu, para resolver o seu problema e, na verdade, resolver o problema de todos nós aqui em Americana. Porque as cidades lá, quanto melhor elas resolverem as suas situações, melhor fica a situação de Americana. Porque Americana é a cidade, talvez, de todo o entorno, a que menos polua, mas é a que recebe toda a poluição. Recebe, fica como se fosse uma bacia de decantação de esgoto aqui, né? Exato. Bom, para encerrar esse papo e esse bloco também, Denis, você veja bem como o ser humano é um bicho esquisito, né? A gente joga esgoto in natura no rio, que de repente pega lá embaixo para captar, tratar a água que a gente vai beber. Exato. E isso já passou da hora de ser resolvido aqui no Brasil. Você vê a quantidade de dinheiro que eu já ouvi dizer que foi investido no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. Aí você tem aqui a cidade de Salto, né, perto de Itu, a quantidade de esgoto que o pessoal recebe no rio que não pode captar água para tratar. Do lado, passa do lado. Você acha que, de repente, com essa meta de 2030 e alguma coisa, isso vai ter solução não só no Pinheiros, no Tietê, na cidade de Salto, aqui em Americana, nas cidades Amontantes, também aí com as novas represas de Amparo, de Pedreira, o sistema Cantareira, que fica com 70% da água que era aqui do Rio Piracicaba. Hoje em dia a gente vê que é um fio de água. Você vê a cidade de Piracicaba que não tem. O Rio Piracicaba, se você lembra, deve lembrar, como era caudaloso, cheio de água, hoje em dia dá pena. Exatamente. A gente vê o que acontece, porque a água tem que ficar para abastecer os moradores da Grande São Paulo. Ok, mas não está ok. Essa água é nossa também. Exatamente. Não é verdade? E aí? Olha, primeiro, o Rio Piracicaba, aquele rio volumoso, né? A gente ainda enxerga em pequenos espaços de tempo e trechos. Determinada né? época do ano. Infelizmente, até na cidade de Piracicaba, em alguns momentos, dá dó de ver como o rio fica no período de estiagem. Você lembra na Piracema, os peixes subindo, pulando nas corredeiras, nas cachoeiras? Era a atração da cidade e da região. A noiva da colina. Exatamente. Tinha muita gente que, inclusive,
ia de outras cidades para ver o show dos peixinhos tentando subir o negócio lá. Você nunca foi no Mirante? Fui bastante. O pessoal fala assim mesmo, porque a gente fala assim também aqui em Americano. Não é só Piracicabana que fala torto, não. A gente fala também, né? E aí, mas Magrão, acha que vai? Eu acho que sim. Eu acho que, óbvio, depende da vontade e do desejo de trabalhar. Quem é que não pode ter vontade de resolver esse problema? Mas às vezes tem pessoa que assume a função e desliga o botão e não tem vontade. Mas eu vejo com boa vontade a grande maioria dos prefeitos e prefeitas da região buscando resolver os seus desafios, né? Então, eu vejo sim que ao longo do tempo a gente consegue. Por exemplo, você falou da cidade de Salto, né? Salto também, olha, Salto, para quem não conhece, o rio é grande demais e corta e passa a cidade. Aí você imagina, uma cidade como essa não tem problema com água. É um dos maiores problemas que a cidade de Salto tem. E como eu disse, né, o trabalho, graças a Deus, o nosso trabalho chegou antes dessa caminhada que a gente está fazendo agora. A cidade de Salto recebeu, eu consegui fazer a interlocução, do mesmo jeito que eu falava de Valinhos, pegar o projeto, pegar na mão, vamos lapidar, tal, 36 milhões de reais para uma estação de tratamento de água. Eles não têm problema da disponibilidade da água, mas eles têm problema de conseguir captar. Eles pegam água do rio Tietê? Pegam. Só que ali, antes, em paralelo, eu estava falando aqui de uma estação de tratamento de água, que vai permitir que o que eles têm lá de condição de captar água bruta, eles possam tratar mais e distribuir mais. Essa é uma coisa. Mas junto ali, quando você junta Salto, Indaiatuba, Itu, né, e mais uma outra cidade ali, enfim, são 4 cidades, eles têm um consórcio e eles estão já na segunda e última fase de construção de uma represa que vai atender todas as cidades. A cidade de Indaiatuba já tem suas represas, mas ainda assim vai ser importante para Indaiatuba. Mas a cidade de Salto, por exemplo, provavelmente vai resolver a questão... Com a água do Rio Tietê? Com a água do Tietê. Mas vai ser uma represa de Para ser bem honesto, eu não sei dizer exatamente se é com a água do Tietê ou são águas de nascente. Eu acho que não é do Tietê, não. Porque não é uma tá muito feio. Não é uma represa, não é uma represa no rio. Mas, enfim, entendi. É uma represa que vai atender 4 municípios. Também é um projeto que a segunda etapa, que é a última, a gente ajudou a encaminhar dentro da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. E liberou o recurso, é uma obra que já está em execução, daqui a pouco vai ficar pronta. Então, o trabalho chegou antes desse momento. O trabalho e as soluções já chegaram antes. Do mesmo jeito que chegou para Valinhos, do mesmo jeito que chegou para esse consórcio de 4 municípios, do mesmo jeito que chegou para Salto, do mesmo jeito que na área da mobilidade urbana chegaram os recursos para um pacote de investimentos absurdamente transformador para a cidade de Piracicaba. Desse mesmo jeito, o papel do deputado, sobretudo um deputado que pode, e eu tenho a obrigação e a responsabilidade de colocar qualidade nessa interlocução, porque já fui prefeito, porque conheço Brasília, não sou lá um deputado que vai pegar a emenda que passou, e às vezes a emenda que chega nem é para a finalidade que uma entidade está precisando ou a prefeitura está precisando. É uma interlocução com qualidade, pegando o desafio que a cidade tem, falar, é isso que é importante, então é isso que nós vamos resolver. Então, o que precisa? O projeto? Então, vamos ver como está esse projeto? Bom, vamos lapidar? Lapidou. O projeto está bom? Vamos colocar para receber recurso? Vamos. Projeto bom, que para em pé, tem recurso disponível. Isso daí vale para todos os municípios. Eu vejo boa vontade dos prefeitos e prefeitas de resolverem seus grandes desafios. E acho que essa interlocução com qualidade, feita com bons relacionamentos técnicos e feita com a bagagem de quem já ajudou na sua própria cidade, em Santa Bárbara do Oeste, a superar esses desafios, eu vejo que é um grande companheiro de caminhada que pode ajudar as cidades da região e é para isso que eu me coloco à disposição. Tá certo. Bom, pessoal de casa, esse é o Denis Andia, candidato a deputado federal. Aqui no De Frente com a Notícia, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, o que foi, Tonel? Pode falar. Tá bom o tempo, né? Tá bom. É o nosso assessor. Depois eu vou mostrar os dois no final do programa, tá? Vou mostrar os dois aqui no final do programa.
Ele mandou um recado para você. Ia lá. Vamos lá para o intervalo comercial. Na sequência eu volto para falar a respeito de mobilidade urbana. Você entende um pouco disso? Um pouquinho entendo, né? A vida Mas me eu trouxe quero ver se essa você vai oportunidade. trazer solução também aí, se você, caso caia nas graças do eleitor, né? Vire deputado aí federal, e a gente vai falar a respeito da SP-304 e outras estradas. Mas ó, só para encerrar esse bloco com a Pois informação, é a barragem do rio Piraí. Piraí? O sistema Piraí. Ah, lá. o Tonel foi procurar O para não Tonel deixar procurou você, lá e para não já falar que era deixou do certo, Tietê e tal. Não, porque na minha cabeça passaria tipo uma represa de decantação para depois um posterior tratamento, porque o rio ali, você já viu as imagens das espumas tóxicas que vêm de São Paulo, que todo mundo joga tudo. Não é daquela água lá. Não. Não. Mas esse é um negócio que tem que acabar. Com certeza. Né? Mas começa lá, lá em São Paulo. Começa lá em São Paulo. Tá bom? Boa. A gente volta já. De volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com Denis Andia, nesse último programa, nessa sequência de entrevistas que fizemos aqui com os candidatos, até então pré-candidatos, agora já candidatos a deputado federal, deputado estadual. Estamos aqui encerrando hoje com o Denis Andia a sua participação. Denis, falamos aí a respeito de vários assuntos, mas eu gostaria que você falasse a respeito da grande avenida que se tornou a Luiz de Queiroz, SP-304, que nasce lá em Piracicaba, vai até depois de Piracicaba, na verdade. São Pedro, mas aquela parte não tem tantos problemas, aliás, não, nenhum comparado ao que a gente tem aqui de Piracicaba até a rodovia Anhanguera. Saindo de Piracicaba até a cidade de Santa Bárbara, meio tranquilo ainda, agora de Santa Bárbara do Oeste, passando por Americana, recebendo a carga de Nova Odessa, Sumaré e outras, e chega, você vê, virou uma grande avenida. Né? Exatamente. Uma grande avenida que foi duplicada lá atrás, que antigamente ela se chamava Variante. É a Variante. A gente fala, por que Variante? Por que Variante, Tonel? Porque era a variante da Anhanguera. É a variante da Anhanguera, tá certo, exatamente, que levava para o outro lado. Então era uma variante. E naquela época tiveram alguns loucos, por que vai duplicar essa estrada? Ninguém usa. Exatamente. E na verdade, tempos atrás, anos 70, você deve lembrar disso, um pouco mais, um pouco menos, a quantidade de veículos era bem pequena. Bem menor. E, de repente, virou uma avenida que tem problema todo dia, das 6 da manhã até as 9 da manhã, depois das 4 da tarde até as 7, 8 horas da noite. É como se fosse uma Marginal Pinheiros de São Paulo, a gente tem aqui a nossa SP-304. Né? Isso. E aí tem muita gente perguntando, vai ter duplicação, não? Vai ter a terceira faixa? Sim. Vai ter pedágio? Sim. Como é que de repente vai vir investimento do governo do estado? Porque aí é do estado, não é do município. Tem as transposições que você mesmo falou hoje no programa aqui dos outros bairros aqui da cidade americana e também de Santa Bárbara do Oeste. Tem um monte de gente morando para lá da SP, para cá. Quer dizer, o que você imagina isso aí para os próximos 10 anos, vamos falar assim? Eu imagino que isso fique bem melhor, apesar do desafio ser cada vez maior. Tá. E assim, respondendo já ao final aí da sua, vai ter sim, vai ter terceira faixa, vai ter investimentos de duplicação de viadutos que já existem, de novos sistemas de acesso, novas alças, e vai ter viaduto novo. Quem me disse isso foi o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem confirmou isso foi a Flávia Souza, que é a superintendente do DER, da nossa regional, que a sede é lá em Rio Claro, e que cuida dos investimentos e dos projetos. Isso aí vai acontecer. Aliás, uma boa notícia para a gente começar aqui, né, que ela já me disse de pronto, os investimentos que já estão previstos aí naquele viaduto que é a Avenida de Silo, né? Que vai para a antiga, deixa eu ver, a Cidade Jardim, onde antigamente era a usina de silos, que agora tem vários bairros ali com centenas e milhares de pessoas. Exatamente. Em 10 anos aquilo lá se transformou. Mas não só apenas aquele viaduto, né, que vai ser remodelado e adaptado para uma nova realidade, mas outros dispositivos ao longo desse trecho de Santa Bárbara do Oeste até chegar até o final de Americana, mas por que não dizer até o final, chegando na Anhanguera. Né? Como você mesmo falou, o Magrão, a SP-304 é uma rodovia que ela passa Piracicaba e continua, mas a realidade da Bandeirantes, que corta Santa Bárbara do Oeste,
no sentido de Piracicaba, é uma outra realidade. Sim. Aliás, já atento aqui, para a gente gravar aqui, estamos em 2026, quem sabe lá para frente a gente resgate essa entrevista. É importante Santa Bárbara do Oeste, junto ao governo do estado, começar a pensar no trecho que passa a Bandeirantes em sentido Piracicaba. Santa Bárbara do Oeste vai ter um boom de crescimento para aquela parte do pós-Bandeirantes. Ali já tem um distrito industrial. Exato. Grande. O nosso trabalho em 8 anos, como prefeito, já fez o crescimento acontecer, um crescimento que não tinha na região oeste de Santa Bárbara. Toda a parte de Santa Bárbara que encostou já na Bandeirantes e o distrito industrial que você acabou de mencionar, Sintec, que era um distrito que o desenho dele foi desenvolvido quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara. Mas ele se viabilizou de ordem prática nesse período quando eu fui prefeito de Santa Bárbara. Tudo isso vai permitir, e já está acontecendo, o crescimento pós-Bandeirantes. Mas isso é uma história para outro momento, só estou marcando a data porque a gente vai conversar talvez daqui uns anos e vamos trazer essa nossa conversa para começar um bate-papo lá no futuro. Tá. Agora vamos falar da realidade do dia a dia, SP-304. Dali para cá, da rodovia dos Bandeirantes para cá, onde a coisa pega? Aonde a coisa pega. Como você falou, virou uma avenida. Primeira coisa, para deixar claro aqui, um desafio que a gente tinha, aliás, um temor que a gente passou a ter, e é um temor recorrente porque não é agora, mas outras vezes o governo do estado já pensou em pedagiar esse trecho, né? Colocar pedágios. Lá atrás eu era prefeito, o governador era o Alckmin, e lá naquele momento o governo do estado queria colocar pedágio. A gente levou o Alckmin, olha, governador, entenda aqui, isso aqui já é uma avenida muito utilizada, diferente do que é hoje, que hoje é muito mais. Mas isso aqui, se colocar um pedágio, não vai ser bom, as pessoas usam todos os dias. Tal. Naquela época, como prefeito, fui lá, falei pessoalmente, demoveu a ideia e não fez. Agora voltou de novo, recentemente, ano passado, a ideia do governo do estado e tal. E o Tarcísio não conhecia, talvez, ele conhece o estado inteiro, muito a par de tudo, mas quando a gente olha no mapa, muitas vezes, esse trechinho, ele não parece ser tão diferente de um outro trechinho, mas às vezes quando você olha no local... Quem está do lado, né? Depois da Bandeirantes, a SP é uma coisa, só que da Bandeirantes para cá, a SP é outra coisa. E olhando aqui, eu falei, olha, governador Tarcísio, não dá para ter pedágio ali. A pessoa que transita, muitas vezes a pessoa passa 4, 5 vezes na SP-304 porque ela trabalha numa cidade, mora na outra, compra o material do que ela trabalha na outra, enfim. Depois de 2 conversas ele se convenceu, na terceira conversa, na verdade, ele se convenceu e o pedágio não veio para cá. Então, o que eu fiz na época como prefeito, quando o governador era outro, né, eu fiz agora nesse período, não sendo prefeito, mas sendo alguém que conhece e busca trabalhar pela região. O pedágio não veio por conta disso. Muita gente na época fala, mas não vem pedágio, não vem investimento. E eu fui uma voz quase solitária, obviamente as câmaras municipais, alguns prefeitos se manifestaram, nem todos. Aqui o Chico Sardelli, em Americana, falou, olha, confio muito no perfil, no entendimento que o governador vai ter a respeito disso. E hoje a gente vê que o pedágio não veio e o governo do estado, mesmo assim, está anunciando já os estudos e as obras que a SP-304 vai receber. Como fui lá no DR, contei, como tenho falado com o governador, esses estudos já avançaram mais do que estudos, viraram alguns já pré-projetos e projetos e vão virar obras. Então, os investimentos que muitas vezes as pessoas queriam defender, vem o pedágio, porque daí vem investimento também, esses investimentos vão vir sem o pedágio. Sem pedágio. Porque os pedágios foram colocados em outras rodovias e quando coloca o pedágio em outra rodovia, o governo do estado não tem que gastar mais naquelas rodovias. Sobra mais recurso para a nossa avenida SP-304. Aí que de repente vão acontecer os investimentos agora. Novos viadutos, esse da Dicilo que eu falei, mas também uma outra duplicação, uma alça de acesso e acessos nos trechos de Santa Bárbara do Oeste e também nos trechos aqui de Americana.
Por quê? Porque a situação do nosso dia a dia mudou. O presente nosso hoje é de duas cidades, sobretudo nos últimos tempos, da cidade de Americana, que transpassou a SP-304 com novos investimentos. Então hoje você anda ali, tem uma região que tem uma infinidade de prédios e apartamentos. Nem todos estão ocupados ainda hoje. Deixa eu fazer uma parte aqui, sem esquecer do aeroporto. Exatamente. Ao lado da SP-304, que está sofrendo agora ampliação. E que essa ampliação vai trazer mais desenvolvimento para lá. Aquela região que é um pouquinho mais destacada, ela vai ganhar a sua dinâmica. Mas essa região, passando ali a Silos, né, passando através da Avenida de Silo, já é uma região consolidada. Tem uma infinidade de novos empreendimentos. Quando todos estiverem ocupados, nós vamos ter uma demanda de mobilidade muito maior do que já é grande hoje. Né? Então, por conta disso, esses investimentos precisam e vão acontecer. Agora, Santa Bárbara do Oeste também cresce para lá da SP-304. Nesse momento, Santa Bárbara do Oeste tem alguns distritos novos industriais, aliás, alguns ainda da minha época como prefeito, que estão sendo ocupados agora, construções, outros que foram desenvolvidos, enfim. Santa Bárbara também vai ter uma demanda cada vez maior. Então, é inevitável que esses investimentos aconteçam, né? Bom saber que a gente tem algumas pessoas que estão ligadas nisso tudo, e bom saber que a gente tem uma bagagem ao longo de 14 anos, vendo o crescimento e o desenvolvimento das nossas cidades, que permite a gente falar com o governador quando é necessário, falar com os departamentos, diretorias ou secretarias de Estado quando necessários, buscar recurso em Brasília também, se for necessário, para isso que está acontecendo. Inevitável as obras, mas também, Magrão, é importante, e a gente não pode deixar de lado nunca, quando fala em mobilidade urbana, transporte público coletivo. Quanto melhor funcionar o transporte público coletivo, seja o transporte da cidade americana, seja o transporte da cidade de Santa Bárbara, ou, em conjunto, o transporte metropolitano, sim, quanto melhor funcionar, mais as pessoas vão olhar para o transporte público como um instrumento para ele usar no dia a dia. Mais eles vão usar o transporte público e menos carros vão para as ruas, menos motos vão para a rua. O cara pode ter, a pessoa pode ter o carro dele, a moto dele, mas não é porque eu tenho o meu carro, minha moto, que de repente para o meu dia a dia... Mas precisa ter confiança e preço. Exato. Exemplo, confiança no transporte de qualidade, isso, no transporte que de repente tem aí os seus horários, tudo certinho e tal. E uma qualidade que de repente fala, ó, eu vou trocar o meu carro, vou trocar a minha moto porque eu vou no ônibus que não vai atrasar, que vai sair no horário, que vai ter qualidade, que vai ter um monte de coisas que não tem, não tinha e não tem ainda, né, Denis? E aí eu coloco uma parte importante do que foi o meu trabalho ao longo dos últimos 3 anos. Aliás, ontem eu estive em São Paulo, a gente está gravando aqui, então esse ontem, na verdade, é uns dias atrás. Dias atrás. Eu estive em São Paulo com todo o setor de transporte do Brasil, que estava reunido lá em São Paulo, e a pauta foi uma grande conquista que o setor teve ao longo desses últimos anos, com o trabalho nos últimos anos, e que se transformou numa lei agora no mês de junho. Uma lei já sancionada, que é o novo marco nacional do transporte público coletivo. É uma lei, é uma macro-lei, Magrão, que a partir desta lei, os municípios podem se organizar diferente no transporte, os estados podem se organizar diferente no transporte e pela primeira vez o governo federal passa a ter a possibilidade e, mais do que isso, a responsabilidade de trabalhar pelo transporte público na operação dos sistemas dentro das cidades, como um parceiro dos municípios, como um parceiro dos governos de estado. Hoje, a conta toda, o transporte público, por exemplo, da cidade americana, ou de Santa Bárbara, ou de Nova Odessa, ele é administrado, concedido pelas prefeituras, é municipal. Não é um serviço municipal porque é concessionado, mas é um serviço que a gestão é feita pelos prefeitos das nossas cidades. Hoje, qualquer
complemento para que a tarifa não suba sai sempre do cofre da prefeitura. Essa lei é uma lei que vai permitir que os governos de estado também possam colocar recursos, vai permitir que o governo federal, pela primeira vez, coloque recursos. Possam ou devam? Devam. Devam, né? Devam. Devam né? colocar, né? Exato. São responsabilidades compartilhadas e obrigações que vão acontecendo ao longo do tempo. Essa é a lei principal. O que eu desejo fazer como deputado federal, conhecendo tudo isso, é trabalhar agora nas leis complementares que permitam que as fontes sejam devidamente de recursos, sejam devidamente identificadas e canalizadas, ou seja, as leis que dão praticidade para esse marco do transporte público. Esse é um trabalho que há 20, 25 anos, Magrão, não saía do lugar, nem sequer batia na trave e não entrava, não saía do lugar. E foi um trabalho que eu ajudei a desenvolver durante 3 anos, de uma lei que vai melhorar o transporte público. Então, o meu trabalho como deputado, para o Brasil inteiro, mas para o nosso estado de São Paulo, para a nossa região, vai ser um trabalho em cima do desenvolvimento das leis que complementam esse marco legal, para que a gente possa criar políticas públicas aonde o governo federal entre nessa conta, o governo do estado entra. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para todo mundo. Vamos pensar que hoje, quando você pega todo o custo, tudo que custa o transporte de uma cidade, tudo que, né, então você põe lá o ônibus que tem que comprar, o combustível que tem que pôr, o motorista que tem que pagar, tudo que envolve custa tanto. Hoje, o preço da tarifa é dividir esse valor todo pelo número de passageiros que usa. Só que se a gente fizer essa conta, a tarifa, por exemplo, na cidade de Americana, arrisco dizer, simplificar, seriam R$10 por pessoa. Se a gente simplesmente dividisse todo o custo pelo número de passageiros que usa. Pela quantidade que vem diminuindo. Exato. Agora, deixa eu emendar uma aqui, mas só para eu fechar a ideia. Fica à vontade, porque eu quero emendar a história do subsídio que você vai falar agora aí. Exatamente. Então, hoje, todo o custo, se a gente dividir pelo número de passageiros, vou dar um exemplo. Aqui em Americana poderia, Santa Bárbara, R$10 seria a passagem. Por que não é R$10? Por que é R$5, R$6? Porque a prefeitura põe, desses 10, ela põe 4. Então ela põe 4, o que seria 10, ficam 6. Essa conta fica toda para a prefeitura. Essa lei, agora, ela vai permitir que o governo federal coloque 2. O governo estadual coloque 2. A prefeitura, ao invés de colocar 4, ela põe 3. Esse 1 a menos que ela pôs, somado de todo mundo, dá um valor tal que ela pode investir na saúde, por exemplo. Então ela gasta menos, ela põe 3, mais 2, mais 2. Essa passagem que hoje custa 6, quando entra mais recurso para ela baixar, ela vai para 3. Tá. Quando vai para 3, Magrão, tem muita gente que hoje não pega um ônibus porque não consegue pagar uma passagem. Ou tem muita gente que pega qualquer outro aplicativo. É só fazer conta. Porque faz a conta e o transporte público não vale a pena. Viu, mas nessa história toda, eu entendo o que você fala, mas eu não acho justo também que a população toda pague pelo transporte. Eu acho. E muita gente acha também da mesma maneira. Você acha que essa confiança... Mas o recurso já existe, ele só é... Essa que é a questão, precisa ficar explicado esse ponto que você falou. Porque o recurso, a fonte de recurso já existe. Mas é do pagador de impostos, não é? Mas aí que está. A gente não está falando de um novo imposto e de uma nova conta. A gente está falando de algo que já existe, por exemplo, o Vale Transporte, que ele é um recurso, embora chame Vale Transporte, ele não chega no transporte. Essa lei vai permitir que o Vale Transporte, que é uma iniciativa que existe há vários e vários anos, que hoje é uma contribuição individual de cada um dos trabalhadores e que esse recurso nem sempre chega ao transporte público coletivo, ela vai permitir a remodelação disso tudo para que seja canalizado através de determinados fundos e chegue ao transporte. Esse mesmo recurso que já circula e muitas vezes não chega para o transporte. É o recurso que o governo federal pode utilizar para subsidiar isso aí. E, da mesma forma, alguma parcela de impostos que já existem hoje, que são da conta do governo do Estado de São Paulo,
essa lei permite que uma parcela do imposto que já existe, não é imposto novo que vai acarretar em mais imposto, já existe, ela redimensione, reposicione ou redirecione, na verdade, para o transporte público. É uma fonte que o governo do estado já tem, é uma fonte que o governo federal já tem, só que não chega no transporte. E não chega no transporte, todo mundo paga uma tarifa mais cara. E hoje é possível fazer essa tarifa chegar a R$3. O que eu estava tentando dizer na história aqui da confiança, trazer de volta a confiança do usuário, que vai ter um transporte de qualidade. Então, se essa confiança volta, ele vai ter conforto, vai ter pontualidade, vai ter um monte de outras coisas. Então, a quantidade de usuários aumenta. Aí, a quantidade de usuários aumentando, diminui o trânsito nas ruas, estradas, e também diminui o subsídio. Exatamente. É mais ou menos a conta inversa que eu estava pensando, mas é difícil esse caminho. Mas quanto mais... É difícil, mas aonde começa a fazer a roda girar virtualmente, positivamente? É você trazendo o passageiro para cá. Agora, não adianta você baixar a tarifa e o transporte ser de péssima qualidade. O ônibus está caindo hospedado, não é o caso da nossa região, né? Mas muitas regiões do Brasil é. Né? Então, não adianta você trazer a pessoa e para ela ter uma experiência que o ônibus está caindo aos pedaços, que a pessoa tem insegurança que aquilo lá vai quebrar ou que vai ter um acidente. Será que eu vou chegar? Que não tem ar-condicionado, que não tem um Wi-Fi, porque hoje as pessoas vivem com isso aqui na mão. Né? Então, faz parte da vida das pessoas. E faz parte do transporte também, porque quero saber se o ônibus está chegando. Exato, a tecnologia o caminho que ele está seguindo. Então, primeiro, essa questão da tarifa, mas em paralelo a isso, ao longo desses últimos 3 anos, eu também tive a oportunidade de participar da criação de políticas públicas que colocaram recursos para renovação das frotas no Brasil inteiro. Só para ter uma ideia, Magrão, ao longo desses últimos 2 anos, 8.000 ônibus foram trocados no Brasil. Renovados, ônibus que estava caindo aos pedaços, ônibus novos com ar-condicionado, porque a lei desse investimento ela exige ar-condicionado, ela exige Wi-Fi e exige que o ônibus tenha a tecnologia do GPS que você acabou de falar, para que esse GPS possa entrar num sistema e a pessoa no celular dela possa saber quantos minutos faltam para o ônibus passar na frente do ponto onde ela está esperando. E onde ela está. Então, não é uma ação isolada reduzir a tarifa, mas é uma ação que a gente vai trabalhar porque hoje um pano de fundo em andamento já existe, de renovação de frotas, de investimentos em infraestrutura para que as cidades possam ter no transporte público faixas exclusivas, né, onde os ônibus possam ter prioridade. Tendo prioridade e semaforização inteligente, o ônibus sempre pega uma linha com sinal verde para passar, ele é mais rápido. Um ônibus que demora 50 minutos para fazer um trajeto, com a semaforização inteligente, ele faz em 25, 22 minutos. E isso aí significa o quê? Que a pessoa pega o transporte, chega rápido. Vou dar um exemplo. Ontem, em São Paulo, que esse ontem é alguns dias atrás, em São Paulo sentei ao lado um amigo querido que é o prefeito da cidade de Goiânia, né, que é o Sandro Mabel. Goiânia é um bom exemplo, e ele foi homenageado, como eu fui lá no evento, é um bom exemplo de onde o transporte público funciona. E não tem mágica lá não tem metrô, mas tem um bom sistema de BRT. E ele implantou essa semaforização na cidade. Verde, onda verde. Vou falar para você, olha o que acontece. Ele contava a história para mim, depois ele falou em público lá também. Quando eles implantaram essa semaforização, que o sinal está sempre verde para o ônibus, e quando está verde para o ônibus, está verde para os carros que passam ao lado, né? Flui também os carros. Mas quando ele implantou, a rapidez, a fluidez do transporte público foi tão grande que nos primeiros dias a pessoa perdia o ponto onde ela ia descer, porque na cabeça dela, ela entrava no ônibus, ficava no celular, ou lendo um livro ou alguma coisa, e o ponto dela era 30 minutos depois. Só que com essa semaforização, o ponto dela passou a ser 12 minutos depois. Ela perdia o ponto porque ela não achava. Ponto final, descia quase. No outro depois quando ela perdi porque foi mais rápido. Então, isso daí são coisas importantes para a gente colocar dentro de uma mesma seara de trabalho. Eficiência, mais ônibus ou mais metrôs, nas cidades que tem metrôs, mais frequência, conforto e tarifa, buscando reduzir sempre as tarifas. Quando a gente consegue juntar isso aí,
nas cidades onde já acontecem isso, mas a gente está trabalhando para o Brasil inteiro, para a nossa região, para as nossas cidades, para o nosso estado. Mas aonde isso já aconteceu, o transporte, depois de uma grande curva descendente, né, ele passou a ter mais passageiros. E quando passa a ter mais passageiros, acontece o que você falou. As pessoas confiam mais no transporte público, usam mais o transporte público, tem o seu carrinho, sua moto, mas deixa em casa de segunda a sexta, que é mais barato. Porque é mais barato. E quanto mais essa roda gira virtuosamente, melhor fica o trânsito das cidades. Fica bom para todo mundo. Como é numa porção de países. E não é só lá na Europa, viu? O pessoal fala, é bom lá na Europa, só que lá tem dinheiro. Não, é bom na Colômbia, onde infelizmente tivemos aí uma tragédia com um terremoto forte. Lá na Colômbia tem um sistema que funciona muito bem. No Chile, sistema de transporte muito bem. O Brasil está buscando isso aí. E nós vamos trabalhar para que a nossa região, o nosso estado também tenha. Denis, obrigado aí pela sua participação. Eu sei que tem assunto para a gente conversar para mais vários programas aí, mas o nosso tempo acabou e eu quero agradecer muito a sua participação. Queria que o nosso querido cameraman focasse aqui o nosso querido Éder Henrique e também o nosso querido Edmilson Tonel, que é um programa que é gravado, mas eles estão aqui fazendo a produção, o Tonel, que já trabalhamos juntos várias vezes, o Éder aqui também, apresentar que o deles não está sozinho, você tem uma equipe, de forma alguma. Você está sozinho, aliás, ninguém faz nada. A vida pública nunca é sozinho, a política, a vida pública é sempre em grupo. E eu tenho pessoas aqui queridas, que se tornaram amigos ao longo da vida, mas antes da amizade, tudo isso começou com um bom trabalho de qualidade. Se essa vida pública, Magrão, de 14 anos, graças a Deus, abençoada, com bons resultados e um bom trabalho prestado às pessoas, seja como prefeito, seja lá em Brasília, seja como nós estamos buscando agora sendo deputado federal, ela só foi possível porque ao longo desse tempo eu tive pessoas boas de trabalho que me ajudaram a fazer o que precisava fazer. Pessoas que me ajudaram a ouvir a população, que me ajudaram a devolver para as pessoas o trabalho que as pessoas colocavam como expectativa. A vida pública assim, esses dois aqui em especial estão comigo há muito tempo aí e vamos junto mais uma boa levada ainda. Não vai chorar, não. Tá bom? Denis, obrigado mais uma vez, sucesso aí na sua campanha, a gente volta a falar, espero que com sucesso, que agora a gente vai ter que esperar o resultado só depois do dia 4, a gente volta a falar e você já tem um compromisso marcado comigo aqui, ganhando ou perdendo, porque isso não depende de você. Obviamente que você está fazendo o seu trabalho, depende dele, do eleitor, que de repente já confiou em você tantas vezes como prefeito, enfim, é dele que de repente a gente está falando aqui. Obrigado mais uma vez, sucesso e a gente volta a falar lá na frente. Magrão, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, aliás, ao longo desses últimos meses, boas conversas que permitiram a gente estar sempre mais próximo de você aí, que está assistindo a gente agora. Sempre que a gente bateu um papo, sempre teve uma interação sua em algum momento, seja no programa da FM, nas manhãs, seja pela internet, sempre teve alguma coisa que você que está aí nos passou. E toda vez que isso chegou para a gente sempre parou para pensar com muito carinho e buscando transformar em trabalho. Estou falando só de agora não, viu? Estou falando ao longo desses 14 anos, aonde aqui o Grupo Notícia sempre permitiu que eu chegasse mais perto das pessoas, sempre permitiu que as pessoas chegassem mais perto com as suas ideias. E foi através dessas ideias que a gente pautou grande parte de tudo que nós realizamos e conseguimos fazer e produzir ao longo desse tempo todo. E sempre vai ser assim, Magrão, porque a gente tem gente boa como você que abre as portas e que faz esse bom diálogo com qualidade que permite a gente fazer o nosso trabalho com qualidade também. E é assim que a gente vai seguir. Agradecer todo mundo que ajudou a gente estar aqui, desejar sucesso, Deus abençoe sua vida, abençoe todo mundo que está aí também, vamos em frente. Tá certo. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Acho que a gente tem algum encontro essa próxima semana ainda com algum político ainda, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado mais uma vez, Denis. A gente está de volta logo mais aqui pelo canal 524 da nossa TV Notícia, de frente com a notícia. Tchau.